Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Olavo Centeno e por aqui eu falo sobre peças, serviços e acessórios, sobre o universo aí de pós-venda de concessionárias. Vamos falar um pouco sobre como aumentar a produtividade e a eficiência dos nossos técnicos no pós-venda. Uma série aí, 5 episódios, nós vamos falar de técnicas, táticas, estratégias para obter sucesso nessas duas etapas. Dois KPIs tão importantes: produtividade e eficiência. Bom, antes de mais nada, nós precisamos entender claramente, seja você técnico, consultor de serviço, garantista, balconista de peças, gerente pós-venda, qualquer um desses profissionais precisam ter claramente o que é produtividade e o que é eficiência, porque esses dois KPIs, esses dois indicadores, eles impactam sim no faturamento tanto de peças como de serviços e acessórios. Então, nós todos que trabalhamos ali no pós-venda precisamos entender isso e mais do que isso, né? Precisamos saber o que nós precisamos fazer para que esses dois importantes indicadores fiquem positivos. Produtividade é quando nós temos os nossos profissionais 100% dedicados no trabalho deles. Nós, no pós-venda, vendemos horas. É isso que a área de serviços entrega, oferta, horas. Essas horas elas são utilizadas para fazer um diagnóstico, para fazer um reparo ou para fazer uma manutenção, uma revisão. Tanto faz. Qualquer uma dessas ações, essas 4 aí que eu falei, elas demandam horas e são isso que nós ofertamos para os nossos clientes ali na frente. Essas horas para inspeção, diagnóstico, manutenção e reparo. Claro que ao realizarmos essas atividades, peças são aplicadas. Olha a importância de nós lá do balcão de peças, da área de peças internas, do gerente de peças, entender quanto isso é importante. E nós precisamos garantir que o nosso técnico esteja a maior parte do tempo exatamente executando essas atividades. Isso significa que se eu tenho 8 horas disponíveis para o meu técnico, o mínimo que nós estamos esperando é que 8 horas sejam vendidas para que ele possa trabalhar e ser remunerado todas as horas disponíveis. Se ele está ali 8 horas disponíveis, 8 horas no mínimo têm que ser vendidas para os nossos clientes. E aí tanto faz, num primeiro momento, se nós vamos vender essas horas para a montadora, e aí nós estamos trabalhando em garantias. Se nós vamos vender essas horas para o cliente externo, nós estamos falando das revisões, nós estamos falando de diagnóstico, de reparos, ou se nós vamos vender essas horas para outros departamentos, porque sim, às vezes nós estamos trabalhando para o próprio departamento de peças, que vendeu alguma peça no balcão e solicitou a instalação, nós estamos trabalhando para o próprio departamento de veículos novos ou seminovos, tanto faz, mas essas horas, nesse primeiro momento, tanto faz, mas nessas horas a gente tem que vendê-las e cobrar de alguém. E por que que isso é importante, Olavo? Porque o nosso técnico, ele está ali disponível. É uma ferramenta incrível que nós temos, né? É um profissional extremamente gabaritado, nós precisamos usar o maior tempo dele possível. Isso é a produtividade. Eu tenho 8 horas disponíveis desse técnico, no meu exemplo aqui, e eu preciso vender no mínimo essas 8 horas. Alguém tem que estar pagando por essas 8 horas dele. Cada minuto que o nosso profissional passa ali, sem que a gente possa emitir uma nota para alguém, é prejuízo. E a eficiência já é uma outra coisa. A eficiência é a nossa capacidade do nosso técnico de, uma vez vendido, no meu exemplo aqui, 1 hora, nós temos 1 hora
para realizar uma atividade. Se ele fez essa atividade em exatamente 1 hora, ele foi 100% eficiente, né? Ele fez dentro do prazo. Se ele levou mais tempo, por qualquer motivo que seja, ele foi menos eficiente. Então, ele perdeu tempo. Se ele fez um tempo menor ao preconizado e ao cobrado, ele foi mais eficiente e é isso que nós queremos. Por quê? Nós sabemos que existem N atividades dentro do nosso pós-venda que levam a pequenas perdas de tempo. E como é que a gente compensa essas perdas de tempo? Aumentando a nossa eficiência. Se o nosso profissional, para cada hora vendida, ele realiza essa atividade em 55 minutos, então para cada hora do dia, 5 minutos é ganho. Esse ganho desses 5 minutos, ele pode ser somado, né, com 5 minutos da primeira hora, 5 minutos da segunda hora, e assim vai. Daqui a pouco nós temos ali 10, 15, 20, 30 minutos que nós conseguimos ganhar através da eficiência. E essa eficiência pode ajudar a compensar a ida no banheiro, deslocamentos internos, coisas que consomem o tempo técnico e que não sejam necessariamente mão na massa. Mão na massa. Então, a primeira grande coisa é entender esse conceito. Agora que a gente já sabe a eficiência e a produtividade, já de cara já entendemos que se eu quero vender mais de 8 horas, mas não quero que o meu técnico faça hora extra, eu já começo a pensar, pô, existe a chance de vender 8 horas e meia, 9 horas, 10 horas e o técnico trabalhar apenas 8, aumentando a eficiência. E isso é verdade. Só tem que ter um cuidado para que esse ganho da eficiência sempre esteja ancorado em qualidade. Porque nós não podemos aumentar demais a eficiência e prejudicar do outro lado a qualidade. Porque num primeiro momento, isso vai fazer com que a gente venda muitas horas, não tenha hora extra, e aí começa a qualidade a cair, e eu tenho retorno, retrabalhos, e esses retrabalhos, as horas vão ser feitas, vão ser realizadas, vão ser cobradas numa ordem de serviço interna, e aí o próprio departamento está pagando por essa falta de qualidade. Isso já é péssimo, mas pode piorar ainda mais. Se isso se mantém por muito tempo, o cliente já começa a nem voltar para o nosso pós-venda, e aí sim a gente tem uma taxa de retenção extremamente baixa. Então a gente tem que estar sempre ancorando esse ganho de eficiência na qualidade. Agora que nós temos isso claro, produtividade e eficiência, como que eu melhoro isso? Um dos pontos fundamentais é no agendamento mais entrevista. E por que esses dois caras juntos? Porque o agendamento ele é capaz de já preparar o cliente para a chegada dele no nosso pós-venda. E por que isso é importante? Quando a gente tem um cliente vindo até o nosso pós-venda e ele está fazendo agendamento antecipadamente, a gente pode começar a colher informações importantes dele. E na maioria das vezes os nossos clientes têm sim alguns apontamentos de algo que não está deixando ele satisfeito. E nós não queremos, lembra? Nós não queremos que nossos técnicos fiquem tempo demais num veículo que não possa ser cobrado de ninguém. Então, se uma montadora e um serviço de garantia só nos paga lá 15, 20 minutos para um diagnóstico, nós não podemos levar mais do que 15 ou 20 minutos. E a maneira de conseguirmos, uma das maneiras de conseguirmos fazer esse diagnóstico dentro desse tempo é ter as informações precisas do cliente. E essas informações elas podem vir já desde o início lá no agendamento. Então, ter um serviço de agendamento que ao constatar que o cliente tem sim pontos de reclamação, ter os questionários para já tirar o máximo de informação possível ali naquele agendamento. E aí, quando o cliente chega no nosso concessionário, nós vamos ter a entrevista feita na maioria das vezes, o consultor de serviço, consultor técnico, recepcionista e outras vezes pelo próprio técnico. E aqui
a entrevista, as perguntas referentes a esses apontamentos que o cliente tem são extremamente importantes. Barulho não é só barulho. Que tipo de barulho, em que momento o barulho acontece, em que tipo de piso o barulho acontece, em que velocidade o barulho acontece, carregado ou vazio esse barulho acontece, de manhã ou à tarde esse barulho acontece, o barulho é na parte dianteira, na traseira, do lado direito, do lado esquerdo, parece que vem de fora ou é interno, é um barulho metálico, é um barulho de plástico, N questões só sobre barulho. E por que isso é importante? Lembrar mais uma vez, se nós, e na maioria das vezes estamos trabalhando para que a montadora nos pague, essas horas trabalhadas, a gente sabe que em garantia são pagas assim no diagnóstico quando é pago de maneira bem reduzida. E ali é uma maneira de nós ganharmos essas horas, é simplesmente conseguirmos fazer o diagnóstico dentro dessas horas. E com uma boa entrevista, isso pode acontecer. Não é a única maneira de conseguirmos isso. Nós vamos ver mais nos próximos vídeos as outras maneiras de obtê-la, mas com certeza ter as informações precisas em relação aos apontamentos que o cliente tem, seja ele qual for, performance, consumo de combustível, ruídos, N, que tem no veículo, qualquer tipo de descontentamento do cliente, qualquer tipo de apontamento de algo que não parece estar funcionando corretamente, a gente tem que tirar o máximo dessas informações lá na consultoria, na hora que está recebendo o veículo, naquele tempo em que nós temos para isso. Se é o técnico que faz esse trabalho, porque sim, hoje muitas montadoras já usam o técnico para o atendimento ao cliente, nesse tempo que o técnico tem, esse momento que ele tem de fazer essa entrevista, ele tem que aproveitar ao máximo, porque é um tempo já dedicado para aquilo. Quando ele sai desse tempo dedicado para isso e ir para o tempo diagnóstico, se tem 20 minutos para o diagnóstico, ele já tem que ter todas as informações em mãos para poder realizar, sim, esse diagnóstico dentro daqueles 20 minutos ou até menos. Lembrando, nós queremos uma eficiência acima de 100%. Nós queremos fazer todo e qualquer trabalho num tempo inferior àquele que nós estamos cobrando para ir ganhando esses minutos aqui, minutos ali. Somando isso no final do dia, a gente ganhar aí 30, 40, talvez até uma hora a mais. E essa é a grande mágica de rentabilizar o nosso pós-venda. Então hoje, a gente começou essa nossa sériezinha aqui sobre como melhorar, a produtividade e a eficiência dos nossos técnicos, e a gente viu que uma dessas maneiras é através do agendamento mais entrevista técnica. Agendamento e entrevista sendo feitas de maneira correta, focada em obter informações, vai ajudar os nossos técnicos a fazer o serviço dentro do tempo ou até abaixo do tempo preconizado, podendo fazer com que a gente aloque eles durante as 8 horas e venda até mais do que 8 horas por dia. E esse é o sonho de todo pós-venda. Sucesso, boas vendas e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.